turminhas, turminhas do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, tia Jana tá de volta para mais um videozinho e hoje a nossa aula é de ciências, tá? Vamos pegar a nossa apostila de ciências e vamos abrir na página 8. Vamos lá? Bom, na última aula nós falamos sobre alimentação saudável e a tia Jana pediu que vocês fizessem um sanduíche natural, gravasse fazendo sanduíche natural. Algumas crianças ainda não me enviaram, não sei da tia Roxane, mas se algumas crianças da tia Roxane não enviou, a tia Jana está lembrando também, tá bom? Então, a tia Jana e a tia Roxane precisam desse vídeo, ok? Porque ele também vai contar para ciências como, para o terceiro bimestre, né? Como uma das nossas atividades avaliativas, tá bom? Então, a tia Jana precisa de quem não me enviou esse vídeo da alimentação saudável, fazendo sanduíche natural, né? Para me enviar, ok? Então, vamos começar hoje a nossa aulinha. Nós vamos continuar falando sobre alimentação saudável, tá? Bom, aqui na página 8, ele fala sobre os cuidados com os alimentos, os cuidados que nós devemos ter com os alimentos que a gente ingere, tá? Nós falamos na nossa última aula que é importante a gente ter bons hábitos alimentares, né? Não comer muita coisa de uma vez só, comer tudo que vê pela frente, lembra? Então, a gente precisa o quê? Ter uma alimentação adequada e equilibrada, né? Então, aqui está falando, tá? Que antes da gente consumir qualquer alimento, nós temos que primeiro olhar se aquele alimento está adequado para a gente ingerir, para a gente comer, né? Ele pode estar estragado, né? Então, a gente tem que primeiro olhar o alimento, tá? Os alimentos que vêm em embalagens, nós temos que olhar as embalagens, se a embalagem está aberta. Se a embalagem está aberta, não é possível consumir esse alimento, porque essa embalagem aberta, ela fica lá aberta, né? Pode entrar um bicho, sai, no caso aberta, a validade dela fica com menos tempo de validade, e aí a gente não pode ingerir aquele alimento que ele pode estar estragado, tá? Então, tem todos os alimentos, né? Todas as embalagens têm rótulos, né? Todos eles têm rótulos. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que verificar a data de fabricação, a data de validade daquele produto. Como a tia Jana está aí na página 8 de vocês. Como exemplo, essa caixa de leite. Na caixa de leite, né, que é essa caixa de leite aí, tem umas setinhas puxando e falando sobre o que nós devemos olhar, né, em uma embalagem, para ver se o alimento está apto, ó. Para a gente ver também se o alimento é saudável ou não, se é adequado para a nossa alimentação, nós temos os ingredientes do alimento, né? Nós temos a data de fabricação, nós temos a data de validade, até onde qual é a data que a gente pode usar, informações nutricionais, quanto tem de gordura, de vitaminas, né? E também o nome do produto, que é o leite, né? E a quantidade, se é 1 litro, 2 litros, né? Quanto que eu tenho aí de líquido. Então, tudo isso a gente tem que verificar para a gente poder comprar o alimento, ok? Vamos lá para a página 9? Então, vamos lá para a página 9. Na página 9, nós estamos falando, tá? Que antes desses alimentos serem consumidos, alguns alimentos eles precisam ser o quê? Higienizados. Ainda mais com essa pandemia que nós estamos tendo, né? Os alimentos, ainda mais com essa pandemia, né? Os alimentos eles precisam ser bem higienizados, bem lavados mesmo. Principalmente as verduras, os legumes, as frutas, né? Tudo que a gente for consumir. Então, aqui está falando, né, que
a gente precisa eliminar os micro-organismos, né? O que são micro-organismos? São seres, aqui tá falando, ó, vamos acompanhar aí na página 9. São seres muito pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio, como bactérias, vírus e protozoários, e nem todos causam doenças. Então, aí, ó, é importante lavar os legumes antes de consumi-los, tá bom? Fazer uma boa higienização. Depois, aí está falando que para a gente conservar um alimento adequadamente, tá? Para armazenar esse alimento de forma segura e correta, que a gente possa usar esse alimento depois, tá? Nós precisamos ter uma forma correta de armazená-lo, principalmente os produtos como leite, danones, iogurtes, né? Vegetais, né? Carnes, eles precisam de uma refrigeração, né? Que a gente tem que colocar eles na geladeira, né? Eles devem ser mantidos todos na geladeira. O leite, se ficar, abrir, consumi-lo e ficar muito tempo fora da geladeira, ele estraga. Então, a gente precisa colocar eles, principalmente esses alimentos, na geladeira, ok? E também os produtos que são os enlatados, aqueles que vêm em latinha, né? Que são os alimentos como biscoito, arroz, feijão, açúcar, né? Eles devem ser armazenados em locais secos e arejados, tá? Longe de qualquer animal que possa mexer e rasgar o saco, né? Ou então abrir. Alguns animais que podem até transmitir doenças. Então, a gente tem que olhar muito bem isso, onde a gente vai colocar esses alimentos bem guardados, ok? Vamos lá para a página 10? Na página 10, nós vamos fazer isso aqui. Vamos observar essas figuras aqui, ó, que estão aqui do lado, ok? Estão observando aí essas figuras que estão aqui ao lado? Vocês vão observar, tá? E vocês vão ver que aí tem alguns cuidados que nós devemos ter com a nossa alimentação, tá? E também com os alimentos que a gente vai consumir e ingerir, tá? Então, depois vocês vão recortar essas imagens, tá? Da lateral da página e vão colar nos espaços adequados. Quais são os espaços adequados para as figuras? Por exemplo, alimenta-se nas horas certas. Então, qual é a figura que está se alimentando na hora certa? Depois, comer alimentos variados. Depois, lavar bem os alimentos. Depois, mastigar bem os alimentos. Depois, proteger os alimentos de animais que podem transmitir doenças. E depois, manter produtos que precisam de refrigeração na geladeira. Então, vocês vão ver qual figura encaixa em cada frase que eu falei e vão recortar e colar, ok? E vamos lá para a página 11. Na página 11, tá? Aí está falando que nós temos alguns alimentos como os biscoitos, bolos e pães, tá? Que eles são feitos de farinha de trigo, né? A farinha de trigo, ela contém glúten, tá? Ela contém glúten, uma mistura de proteínas que pode causar problemas de saúde em algumas pessoas. Tem algumas pessoas que têm alergia a glúten, então pode causar um tipozinho de problema, né? E por isso, esses alimentos, eles precisam indicar a presença ou ausência de glúten. Então, quando vocês forem no rótulo do alimento, tá lá falando se ele contém glúten ou se ele não contém glúten, ok? Vocês abaixo vão ler essa tirinha aí, tá? E vão observar a expressão de Armandinho. Depois, vocês vão explicar por que seu amigo foi parar no hospital. Então, vocês vão ler com atenção, né? O que o Armandinho está falando nessa tirinha e vai explicar o porquê que vocês acham que o amigo dele foi parar no hospital, tá bom? E vão escrever aí embaixo. Na página 12, vamos lá para a página 12. No número 1,
né? Vocês vão, aí nós temos várias embalagens que contêm algumas informações sobre os alimentos aí embaixo, tá? Então, aí tem a data de fabricação, a data de validade, como eu falei, né? Vocês vão observar os rótulos, tá? De alguns alimentos que consumimos em nosso dia a dia. Aí nós temos o feijão, né? O pão, os pães, né? E temos o iogurte. E aí tem a data de fabricação e a data de validade. Abaixo, vocês vão responder o que se pede. Letra A, qual é o tempo de validade de cada produto? B, circular o produto que deve ser consumido mais rapidamente, em seguida explicar o motivo e depois, por que devemos consumir os alimentos dentro do prazo de validade, tá? Depois vamos lá para a página 13. Na página 13, na letra D, vocês vão, com a ajuda de um adulto que esteja aí com vocês, ajudando vocês a fazerem a tarefa, vocês vão escolher 3 embalagens de alimentos que tenha aí na sua casa, tá? E vão completar o quadro a seguir com as informações solicitadas. Vocês vão colocar qual o nome do alimento, a data de fabricação e a data de validade, tá bom? E no número 3, no número 2, vocês vão encontrar no caça-palavras os termos que completam essas frases aí, sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa alimentação, tá? Da A até a F, completando e encontrando lá no caça-palavras as palavrinhas, tá bom? Bom, depois que vocês fizerem isso aqui, lá na página 14, né, nós temos aquele resumão que se faz quando acaba o capítulo, né, um resumão, né? Agora eu sei, aí tem várias informações do que nós aprendemos sobre os alimentos, tá? E lá embaixo tem assim, devemos ter higiene e alguns cuidados com os alimentos, conservando-os de forma adequada. Substitua os desenhos pelas palavras ou letras correspondentes e descubra o que está escrito na carta enigmática. Vocês vão fazer o seguinte, vão fazer em uma folha de caderno aí mesmo, né? Ou numa folha de ofício que vocês tiverem, vocês vão tentar descobrir qual é essa frase, o que essa frase enigmática está querendo dizer, ok? Bom, depois nós vamos fazer, a tia Janaína vai deixar uma folhinha aqui para vocês, que vai ser para casa, ok? Mas quem acabar rapidinho, né, o exercício de ciências, pode já fazer a folhinha, tá? E eu vou explicar para vocês, só um minutinho aí. Ok, então, para casa, essa folhinha aqui de matemática que a tia Janaína está colocando aqui para vocês sobre o valor posicional, né? Que nada mais é do que a decomposição que nós aprendemos, tá? Então, nós temos aí o primeiro número lá, 123. Vocês vão colocar ele lá nas casinhas, no quadro valor de lugar, o 123, né? E depois você vai fazer a decomposição, como tá aí no exemplo. 1 centena, 2 dezenas e 3 unidades. E ao lado, vocês também vão colocar, decompondo ele, 100 mais 20 mais 3. E vocês vão fazer a mesma coisa com todos os outros números abaixo, tá? Na folhinha de matemática, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês fiquem bem, né? Um beijo da tia Jana e até a nossa próxima aulinha, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração.